desilusão, a revolta e o imenso descontentamento do povo brasileiro, tanto com a política tradicional quanto com seus representantes políticos, abriu um espaço perfeito para o aparecimento e ascensão de Jair Bolsonaro. Bom, ele surgiu como um novo personagem, uma figura, aliás, até então desconhecida ou esquecida. Na verdade, os conservadores estavam praticamente fora do debate entre o PT e o PSDB. Não se ouvia falar deles ou neles. Foi nesse momento que surgiu com força Bolsonaro, representando a classe conservadora brasileira, que, aliás, passou a se revelar em apoio à ideologia extremista de ultradireita. Então, esse discurso e, portanto, essa imensa classe de pessoas, digamos assim, incluindo uma grande massa de evangélicos, interpelados pela referida ideologia, confrontam o discurso, ideologia e ações tanto de esquerda, como é o caso do PT, PSOL e etc., e os outros partidos, sejam eles de centro ou não, tais como o PSDB, PSB, MDB e etc. A representação que se tem hoje, em geral, dos eleitores e eleitoras de Bolsonaro é de um claro ressentimento político identificado com o discurso de seu ídolo, portanto, Bolsonaro. Este que aparece e é revelado como salvador da pátria, digamos assim, uma figura de moral rígida e ilibada para eles que livrará os brasileiros de todo o mal que assola o país. Nesse caso, os males seriam os corruptos, a corrupção, e de modo geral personificado na esquerda brasileira, sobretudo no PT, como todos nós sabemos. Então, os esquerdistas, para muitos eleitores e eleitoras do referido candidato, o Bolsonaro, são, então assim, os esquerdistas para eles são comunistas, os comunistas que quebraram o país, né? Que queriam tornar o Brasil uma Cuba, uma Venezuela e etc., como reiteradamente eles têm dito. O PT, notadamente, seria o inimigo da nação brasileira e, por isso, visam combatê-lo com todo o empenho. Enfim, toda a crise que estamos enfrentando no entendimento deles e de muitos é claramente culpa do PT. Não só os eleitores e eleitoras deles, mas outros, né? Milhares de pessoas no Brasil acreditam que tudo é culpa do PT. Não conseguem considerar os 2 mandatos de Lula, por exemplo, nem consideram pelo menos o período do mandato de Lula, né, e o governo do Lula, né, e também não conseguem considerar em nenhuma hipótese golpe o que foi arquitetado contra a presidente Dilma. Muito pelo contrário. E que ninguém fez nada para ajudá-la. Eles não conseguem perceber isso. E, então, nesse caso, ninguém, de algum modo, todos que da oposição e outros depois que acabaram apoiando aqueles que estavam contra o governo Lula, né? O governo Dilma, a fim de recuperar a economia. Ninguém ajudou. Muito pelo contrário. Então eles também não conseguem refletir o que foi feito, por exemplo, pelo Aécio Neves, algo como nunca visto antes no Brasil, né? Não aceitando a derrota, esse candidato tentou desde aquele momento impugnar a eleição. Isso é péssimo para a democracia, para a cidadania, para nós todos, foi um tapa no nosso rosto, do povo brasileiro, pelo menos. Isso para eles, para os apoiadores de Bolsonaro, apoiadoras, nada diz. Bem, foi feito para tudo dar errado, até conseguirem o golpe. Muito similar ao golpe que ocorreu nos anos 60, aliás. Em termos de corrupção, então esses eleitores e eleitoras e apoiadores do Bolsonaro, eles acreditam piamente que o Bolsonaro, sendo um homem honesto para eles, né? É o político que não foi investigado por corrupção. Que esse, então, colocaria o Brasil nos trilhos, ou vai colocar o Brasil nos trilhos. Claro que essa imagem foi construída pelo próprio discurso de Bolsonaro.
o ataque absurdo, sem reflexão alguma, por exemplo, dirigido aos direitos humanos, ocorre justamente por ser um ideal defendido pela esquerda. Isso já esclarece muitos pontos. Ora, a lógica apoiada no extremismo de moral austera, denominada por alguns, e com razão de fascista, tem sentido. Pois, nesse caso, é preciso eleger um inimigo para combatê-lo. E como esse inimigo é forte, então o ataque tem que ser na mesma intensidade. Por isso, tantas discussões e ataques radicais e intolerantes. Adversários hoje se transformam em inimigos. Adversários que eu estou me referindo, obviamente, adversários políticos. Então acabam se transformando em inimigos. Quem perde com tudo isso? Ora, quem perde com tudo isso é nós, é a democracia, é a cidadania. Tudo que conquistamos democraticamente, em termos de direitos sociais, por exemplo, está em risco. O grande perigo é que o povo, assujeitado e cego da razão, em virtude do seu ressentimento, não consegue perceber que o dito pai-herói, entre aspas, personificado em Bolsonaro, é um fenômeno histórico que nós já conhecemos. Na história, a gente já conhece como isso se dá, tanto de Bolsonaro e outros. Nesse caso, inclui o Lula também. A personificação de um líder, em geral, nesse caso tirânico e autoritário, como é o caso do Bolsonaro, no meu modo de ver, pela escuta do seu discurso, da forma como ele age, é um fenômeno característico frente ao tipo de cenário de desesperança política, social, institucional que estamos vivendo, já que esse líder parece estar trazendo a esperança de um mundo melhor ou perfeito. Claro, isso só a nível de idealização mesmo. Na prática as coisas mudam, na realidade política mesmo, as coisas mudam. Bom, só não devemos esquecer que todos esses líderes, quando chegam ao poder, logo as coisas começam a se transformar. E o povo depois, aí tarde demais, percebe pelo menos a parte mais sensível e inteligente, que mais uma vez caiu numa armadilha.